Bem, pessoal, agora dando continuidade à segunda parte, ao segundo momento da aula, a gente parte para técnicas da sutura em si, né? Então, de que maneira que a gente realiza os movimentos de sutura e com qual finalidade. Então, as regras gerais para a sutura, de maneira geral, a gente inicia pela distal do último dente, né? E é importante ainda iniciar pela parte do retalho com uma maior mobilidade. Isso quer dizer o quê? Que normalmente a gente sutura da parte móvel para a parte fixa. Então, normalmente, o primeiro local onde a gente passa a agulha é a parte móvel, né? O retalho, que normalmente deve estar descolado ali, muitas vezes, para a parte fixa, né? Além disso, com a utilização do porta-agulha, né, nós devemos apreender a agulha, né, a apreensão da agulha com o porta-agulha deve ser no centro. E essas suturas devem estar distantes uma da outra em torno de 2 a 3 milímetros. Né? E, obviamente, é interessante que a gente não gere isquemia. Então, não é interessante apertar muito o nó, justamente para evitar a isquemia, que em casos avançados, casos severos, pode desencadear, obviamente, uma necrose tecidual. Tá? Então, os princípios básicos, novamente. A agulha deve penetrar em um ângulo reto, né? Então, a gente entra com a agulha no tecido, de maneira geral, da maneira menos traumática no tecido em si, isso para originar, portanto, um orifício mínimo no tecido, não gerar laceração. Você deve ter a certeza que você aprisionou quantidade mínima de tecido. Então não adianta você passar a agulha, né, em pouco tecido, porque na hora que você dá um nó, isso o tecido pode rasgar, né? E esse ponto é interessante, né, se vocês imaginarem que quanto mais fino é o fio, maior a chance de lacerar o tecido, né? Porque esse fio vai correr de maneira mais fácil no tecido. Então a gente não deve realizar a sutura com muita força, tá? Além disso, nós temos uma quantidade mínima de tecido entre o fio e a borda, né? Deve ser em torno de 3 milímetros. E novamente, só reforçando, a agulha deve ser passada da parte móvel para a fixa do tecido. Né? Então essa imagem ilustra bem, né, o ângulo reto, né, de entrada da agulha no tecido. Observem que a agulha penetrando nessa angulação vai entrar com mais facilidade e, portanto, gerar um orifício de entrada menor do que se você angular a agulha numa posição insatisfatória, né, podendo desencadear uma laceração tecidual. Essa imagem ilustra bem essa quantidade mínima de tecido que nós conversamos, né? Então nós temos que deixar uma margem de tecido com segurança aqui, para que na hora da gente dar o nó, esse tecido não rasgue, nós não tenhamos uma laceração, né? Então imaginem só, se eu passo essa agulha aqui bem na pontinha aqui, na hora de eu dar o nó, corre o risco dessa ponta não aguentar e lacerar. Então essa quantidade mínima de tecido é interessante de ser mantida, tá? Então vamos falar um pouco do nó, né? Então as características do nó em si, tá? Então o nó, ele tem por objetivo reaproximar os tecidos, né? Então a gente passa o fio de um lado, passa o fio do outro e a gente faz o nó, realização desse nó com a finalidade simples de reaproximar os tecidos, né? Como nós já conversamos, ele não deve ser apertado de modo exagerado, justamente com a finalidade de evitar isquemia nas margens, além de diminuir o risco de laceração, né? E um ponto interessante também é nós evitarmos esse nó sobre a linha de incisão, né? Então vocês imaginem que o nó, quando comparado com a parte lisa do fio, que não tem um nó, é uma região que vai acumular maior número de bactérias, né? Então nós temos uma quantidade maior de fio na parte do nó do que na parte que não tem o nó. Portanto, é interessante que essa parte fique afastada da região onde nós temos o processo de cicatrização. Portanto, a gente sempre dá preferência para não colocar esse nó exatamente na linha de incisão, tá? Então aqui nós temos uma imagem,
onde a gente observa que o nó está afastado da onde foi feita a incisão do tecido, e ele com a finalidade novamente de aproximar essas margens teciduais. Outro ponto interessante, pessoal, na clínica de cirurgia, nós não vamos utilizar o nó simples, nós vamos utilizar o nó de cirurgião, né, aquele famoso nó duplo, né? Isso para garantir uma maior estabilidade do tecido, tá? Então, diferente do nó simples, né, o nó duplo, o nó de cirurgião, nós vamos inicialmente fazer 2 giros com o fio no sentido horário, né, tal qual vocês estão vendo na imagem aqui. Aí a gente vai apertar, certo? Na sequência, nós fazemos um nó no sentido anti-horário, uma volta no sentido anti-horário, aperta o tecido novamente e, por fim, na terceira etapa, mais nó no sentido horário e aí sim finalizando, né? Então, o nó de cirurgião fica nesse formato que vocês estão vendo aqui, e isso garante, obviamente, para nós uma maior estabilidade e diminuição de riscos de rompimento de sutura, tá? E pensando no tipo de sutura, pessoal, nós temos 2 tipos básicos, né? As suturas podem ser classificadas em 2 grandes grupos. Aquelas que são classificadas como suturas interrompidas e as suturas do tipo contínua, né? Então, algumas técnicas, alguns procedimentos precisam ser realizados com sutura interrompida, outros, muitas vezes, até por preferência do profissional, opta-se pela sutura contínua. Então, nós temos basicamente, para a cirurgia oral, na nossa disciplina de hoje, 10 tipos básicos de sutura. Nós vamos ver ainda em periodontia alguns outros tipos, mas aí vocês verão nas técnicas cirúrgicas periodontais em si, tá? Mas para hoje nós vamos mostrar para vocês 5 tipos de sutura simples e 5 tipos de sutura contínua. Então, em sutura simples, eu quero mostrar para vocês, ou melhor, sutura interrompida, né? Nós temos 5 tipos que eu quero mostrar para vocês. São elas: sutura interrompida simples, sutura interrompida em U, sutura interrompida em X e sutura interrompida Blair-Donat. Enquanto que a contínua, né, nós temos basicamente 5 grandes grupos, né? A sutura contínua simples, contínua festonada, em U contínuo, em X contínuo e a sutura intradérmica. Sem dúvida alguma, a que vocês utilizarão com maior frequência é a sutura interrompida simples, que é essa que vocês estão vendo na imagem, tá? Então, a sutura interrompida simples são sem dúvidas mais utilizadas em exodontias e ela é ideal para quem ainda tem pouca habilidade. Como desvantagem, pessoal, dependendo do tamanho da área cirúrgica, é uma técnica relativamente demorada, né? Então, ao invés de você realizar, por exemplo, uma sutura contínua, você precisa realizar 5, 6 técnicas de sutura simples. Então, no que consiste basicamente a sutura simples, né? Então, na penetração do tecido por uma das faces, seguido da agulha até a outra margem, observem que a agulha passa no tecido, e por fim, nós suturamos fechando uma margem com a outra. Então, observem que na sutura simples, a agulha entra 2 vezes no tecido, uma pela vestibular e uma pela lingual. Feito isso, sutura e esse tecido tende a gerar essa coaptação de bordas. É uma técnica muito simples de se executar, tá? Então, aqui uma outra imagem que vocês podem ver, a agulha penetrando por aqui. Aí ela penetra na vestibular ou na lingual, dependendo de onde você começou a sua sutura, e realizando a sutura por aqui. Tá? Uma técnica simples e de fácil execução, né? Então imagine que você tem um leito cirúrgico grande, né? Então quantos pontos são necessários? Quantas suturas são necessárias, né? Então obviamente isso vai depender justamente do tamanho da sua incisão, né? E respeitando justamente essa distância entre uma sutura e outra. Então, nós não temos um padrão específico, mas de maneira geral, a gente sempre dá uma distância em torno de 3 milímetros entre uma sutura
e outra, tá? Então aqui nós temos alguns exemplos, né? Observem que nós temos incisões verticais, incisões horizontais e diversos pontos simples, tá? Então aqui optou-se por dar duas suturas nessa incisão vertical e uma aqui. E aqui, como vocês podem observar, nós temos 5 suturas simples, tá? Visto isso, pessoal, estando claro a sutura interrompida simples, a gente parte para a sutura em U, né? Então, diferente da sutura simples, onde a agulha penetra no tecido em 2 pontos somente, a sutura em U, a agulha penetra no tecido em 4 pontos, né? E isso faz com que forme esse U que vocês estão vendo ali, né? Então a agulha entra, por exemplo, por vestibular aqui e sai por lingual. Se fosse a sutura simples, nessa etapa a gente já daria o ponto. Só que aí o que é feito? Ela volta pelos tecidos vestibulares e sai de novo por lingual. E aí se dá o nó. Isso faz com que se forme esse U que vocês estão vendo ali. É uma cirurgia, é uma técnica de sutura muito utilizada, tá? Então ela gera uma leve eversão da ferida e é indicado para feridas de tensão moderada, né? Nessa técnica a gente utiliza uma menor quantidade de fio, né? Porque a gente dá um único nó passando por 4 pontos. Entretanto, a sua execução, apesar de rápida, gera uma certa dificuldade de se aplicar na pele e uma geração de cicatriz excessiva, tá? Então aqui uma outra imagem para que vocês possam ver. Observem que a agulha entra por aqui e volta. Então isso faz com que nós tenhamos 4 pontos de penetração da agulha, né? Então ao invés de dar 2 pontos simples aqui, por exemplo, nós temos a opção de dar um único ponto em U, tal qual vocês estão vendo aqui, tá? É uma técnica muito utilizada para a instalação de implantes, como vocês estão vendo, tá? Então a gente observa a formação desse tipo de desenho de fio, tá? Então observem, a agulha vem, fica exposta por aqui, aí é que ela corre por dentro do tecido e fica exposta ali de novo, tá? Aí, pessoal, uma outra técnica muito comum, principalmente em exodontia simples, é a técnica da sutura em X. A sutura em X ela é muito parecida com a técnica da sutura em U, só que diferente da sequência aqui, onde a gente formaria um U, a agulha forma um desenho diferente, formando este X no alvéolo que vocês estão vendo. Então consiste em uma modificação da técnica em U. Tá? Essa é uma técnica muito utilizada por 2 razões, né? Primeiro, porque ela não promove alteração do suprimento, né? E que justamente esse fio exposto, esse X que se forma aqui na região do alvéolo, propicia a manutenção do coágulo na região. Então é uma técnica muito utilizada, né? Então aqui, nesse caso, a sequência ela é diferente. Nós temos também 4 penetrações da agulha no tecido, só que no sentido diferente. Então ela vem por vestibular e vai pela própria vestibular. Em seguida essa agulha cruza por lingual e vem por aqui e se dá um nó dessa maneira. Então esse é o famoso X externo. É uma técnica muito utilizada. E por fim aqui, terminando essas técnicas de sutura interrompida, nós temos a chamada Blair-Donati, né? Essa é uma técnica que muitos também chamam de U vertical, tá? Então é uma técnica que gera a posição completa e precisa das bordas. Então nós temos aqui 4 passagens da agulha no tecido, só que em diferentes alturas, né? E essa é muito boa, por quê? Porque ela gera uma mínima alteração do suprimento sanguíneo, né? E ela ainda pode ser utilizada como uma sutura de tensão. Então observem nesse caso por que a gente chama de U vertical. Observem que a agulha entra no tecido por vestibular, ela sai pelo tecido por lingual e volta em uma outra altura,
né? Então forma esse U no sentido vertical e não mais no sentido horizontal, tal qual nós vimos aqui, né? Então aqui observem que a agulha entra em 4 regiões do tecido, mas sempre na mesma altura. Enquanto que aqui a agulha entra em 4 pontos do tecido, mas em diferentes alturas, né? E isso faz com que o tecido, ao se dar um nó aqui para o vestibular, o tecido colabe de maneira satisfatória. Tá? Com isso, nós concluímos essas suturas interrompidas e partimos para o segundo grupo, que são as suturas contínuas. Então, as suturas contínuas têm a vantagem de ser uma técnica mais rápida de ser executada, né? Então, pensando em diferentes maneiras de se realizar a sutura, sem dúvida é muito mais rápido realizar uma sutura contínua do que diversos pontos interrompidos, né? Entretanto, isso vai necessitar uma certa habilidade, uma certa destreza. E uma grande desvantagem das técnicas contínuas, quais são? Né, a principal, na verdade, é que o rompimento da sutura que você realizar, você vai abrir todo o seu retalho. Então, imagine que você fez uma incisão grande no tecido. Se um ponto se rompe, né, você tem todos os outros pontos, no caso de suturas interrompidas, né? Então, nós garantimos a estabilidade do retalho. Agora, se você realizar uma sutura contínua, o que vai acontecer? O rompimento dessa sutura, né, pode desencadear a liberação de todo o retalho, muitas vezes você perder a cirurgia. Então, aqui é um exemplo de sutura contínua, né? Então, observa que aqui a gente saiu lá da distal e veio suturando, suturando e deu um nó aqui, ó, no meio da mesial. Então, tudo isso aqui é um único ponto, tá? É uma única técnica. Então, qual é a vantagem disso? A vantagem, além de tornar mais fácil, mais rápida, né, nós não temos a presença de vários nós, né? Então, isso muitas vezes gera menos desconforto para o nosso paciente. Só que gera, em contrapartida, isso que eu havia comentado, se essa sutura se rompe, né, eu posso vir a ter um problema ali e comprometer a minha cirurgia. Tá? Então, as suturas contínuas, como nós já vimos em outros momentos, elas podem ser contínuas simples, como essa que vocês estão vendo. Então, a contínua simples ela é muito parecida com a interrompida simples, só que a diferença é que aqui, ao passar pelo tecido, eu fico voltando, então eu continuo fazendo vários pontos simples e realizo o meu nó somente no fim, tá? Então, diferente de eu passar uma única vez e dar o nó, que caracterizaria, né, uma sutura interrompida simples, nesse caso eu continuo a penetração pelo tecido ali, com a agulha, até que chegue no final desejado. Então, observem aqui em outra imagem, a agulha passa, aí eu volto, passo de novo e suturo quando chegar lá no fim, tá? Aí nós temos a sutura festonada, ela é muito parecida com a sutura simples, né? Só que ela garante uma certa estabilidade que eu tenho uma preferência maior por essa técnica. Então, nesse caso, não basta simplesmente você penetrar com a agulha de um ponto a outro e ir passando em sequência. Nesses casos, a cada ponto a gente tem que fazer a captura do fio, tal qual vocês estão vendo aqui. Então a agulha passa por dentro do nó e aí você vai para o próximo, aí novamente passa por dentro e vai para o próximo. Eu sei que pela imagem aqui talvez não esteja muito claro, no laboratório eu vou demonstrar para vocês isso e aí nós vamos fazer algumas técnicas que vai facilitar muito a sua compreensão, tá? Então essa é uma técnica também muito utilizada, tá? Aí nós temos a U contínua, né? Então a técnica de U contínua, obviamente, o próprio nome diz, né? Ela segue os princípios da técnica interrompida em U que nós vimos, né? Só que aqui você vai continuando, você faz um U aqui, aí volta pelo tecido, faz outro U, até que chega no final você dá o ponto. É uma técnica muito rápida, sem dúvida. Eu acho que da execução essa é uma das mais rápidas. Então, rapidamente a gente consegue colabar uma área de incisão muito grande.
né? Então o fechamento aqui é muito rápido. Então fica com esse aspecto, observe, você dá um nó inicial e aí vai, faz um U, volta, faz outro U até que chegue no fim da sutura, tá? E aí por fim nós temos a técnica intradérmica, né? Como o próprio nome diz, vocês devem imaginar que nesses casos o fio de sutura vai passar em diferentes regiões da derme, né? A grande vantagem dessa técnica é uma técnica que favorece muito áreas estéticas, né? Então nós temos, portanto, um único fio inicial, aí um único nó inicial, o fio vai percorrendo toda a região abaixo ali da epiderme, na região da derme, e aí sim dá-se o nó lá no fim, nesse último momento após concluir, tá? Então, nesse caso, o fio corre antes de finalizar a sutura na região da derme, né? Então fazendo esse formato de zigue-zague, tá? Que vocês estão vendo aqui, tá? Feito isso, pessoal, aprendendo, compreendendo os diferentes tipos de sutura, né? A remoção de sutura deve ser feita com cautela, né? Apesar de ser um momento importante da cirurgia, muitos cirurgiões veem como uma coisa banal e na verdade não é. Alguns princípios devem ser respeitados para se remover a sutura de maneira adequada, né? Então, de maneira geral, nós aguardamos em torno de 7 dias para remover a sutura, pois é o tempo que nós julgamos necessário para que o fio tenha exercido ali a sua função, né? Obviamente, se nós utilizarmos fios absorvíveis, muitas vezes a gente não precisa nem remover, né? Então a gente pode deixar esse fio em posição e o próprio organismo dá conta de reabsorver o fio ali. Um outro ponto interessante, pessoal, sempre que vocês forem realizar a remoção de fio de sutura, é interessante que vocês limpem o fio, né, com clorexidina, com agente antimicrobiano. Isso por quê? Porque ao cortar o fio aqui, toda essa parte, né, parte contaminada que estava exposta, vai correr na região interna dos tecidos. E isso, apesar de raro, pode desencadear um processo infeccioso. Então é interessante que o nosso paciente faça um bochecho com clorexidina, por exemplo, ou uma gase embebida com clorexidina que você passe e tente limpar a remoção do fio, uma vez que a gente sabe que o fio é um fator retentivo de placa, de biofilme, portanto, um fator retentivo de micro-organismos, certo? Com isso, pessoal, a gente conclui a nossa aula, espero que tenha ficado claro. Tá? Qualquer coisa estou à disposição pelo e-mail ou mesmo pelo WhatsApp, enfim, redes sociais. Um abraço a todos.